Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um capítulo de Caçador Sem Coração. A gente já está no capítulo 44 e hoje a gente vai ler o 44 e o 45. Esse capítulo agora é da Rooney. Vocês lembram que no capítulo anterior o Gideon falou que da próxima vez que encontrasse com ele ia terminar tudo? Será que ele vai mesmo terminar tudo? Eu acho que ele não vai conseguir terminar tudo com ela. Porque ele tá muito apaixonado já. Eu acho que quando ele chegar na frente dela, ele vai esquecer do irmão. O que vocês acham? O que vocês esperam que vai acontecer nesse capítulo? Vamos começar a leitura dele agora, o capítulo da Rooney. Uma batida na parede falsa fez Rooney perder a concentração. Ela ergueu os olhos do símbolo para conjurar o ras da terra, exposto no livro de feitiços diante dela, e viu Alex parado a alguns passos da escrivaninha. Estava vestindo uma camisa social branca e uma calça risca de giz. O cabelo dele brilhava como fios de ouro. Eu estou atrapalhando? E ela fechou o livro. Ah, não, claro que não. Quando ela olhou para baixo, viu que ainda estava de camisola, então corou. Eu não estava esperando visitantes essa manhã. Ele adentrou mais o cômodo, deixando a passagem aberta. Alex sempre se esquecia de fechá-la. Se alguém entrasse no quarto e visse aquela porta aberta, e fosse espiar e encontrasse os livros de feitiço, seria o fim de Rooney. Ela se levantou e foi fechar a porta da entrada para o conjuratório. Eu trouxe uma coisa para você, disse ele, vendo a parede falsa deslizar sob o toque de Rooney. Quando ela se virou, Alex botou a ficha de prata em sua mão. Era bem larga e ainda guardava o calor da pele dele. Tinha a imagem de uma mulher cunhada numa de suas faces. Bravura, que era a deusa, né? Que eles têm várias deusas lá e uma é a Bravura. O cabelo da ancestral repousava, traçado sobre os ombros. Ela estava com o queixo erguido e usava uma bandoleira. Onde é que eu li borboleta? Cruzada no peito. A ficha de acesso de Gideon, murmurou Rooney sem acreditar. Você roubou? Eu ganhei, numa partida de carteado. Rooney admirou a ficha e depois ergueu o rosto. Você odeia agir pelas costas do seu irmão. Na verdade, ele também ergueu o olhar. Eu não ligo mais pra isso. Xi. Eita! Ela se deu conta de que Alex a estava escolhendo. O garoto que via exatamente quem ela era, o que ela era, e não se importava, ou melhor, ele se importava tanto que queria devolver a Rooney o que a Revolução tomou. Em Caelis, vamos poder ir à ópera todos os dias da semana. Lá os espetáculos são de verdade, não aquelas propagandas que você odeia. Ela estava lembrando das palavras dele. De novo, Rooney se permitiu imaginar uma vida longe da República. Não precisaria mais se preocupar com quem estava olhando ou quem estava vindo. O que ela fazia ou o que ela dizia. Ela não precisaria mais se preocupar em fingir ser alguém que ela não era. Rooney estaria livre. Mas que tipo de pessoa seria se ela fizesse isso? Como poderia viver uma vida segura e confortável, cheia de coisas boas e bonitas, sabendo que a guarda sanguínea ainda estava caçando as bruxas, sabendo que poderia detê-los, mas não estava fazendo isso? Rooney não conseguiria conviver com a própria consciência pesada. Tem mais uma coisa, falou ele, virando-se de costas enquanto soltava um suspiro rouco. E ela o observou. O que foi? Cresta Roseblood está viva. A bruxa franziu as sobrancelhas, certa de que tinha entendido errado. Como assim? Alex se voltou para ela. Sabe o fogo que quase matou você no outro dia? Era um feitiço de Cressida, não de Serafine. Gideon encontrou a assinatura dela depois do incêndio. Não pode ser verdade, falou Rooney negando com a cabeça. Cressida morreu. Alex seguiu até a janela, os passos largos ecoando nas tábuas do assoalho. Quando chegou diante do vitral, ele parou e olhou para fora. Não tem como ela ter ido ao jantar dos luminares, insistiu Rooney, precisando de repente que ele concordasse com ela. Você, Alex, você a matou. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e o cômodo pareceu esfriar. Você a matou, repetiu Rooney com mais intensidade. Certo, Alex? Ele não matou, viu? Ele não matou. Essa é a outra coisa que vim contar pra você. Eu não cheguei a terminar a história naquela madrugada. Eu sabia. O Alex não matou a Cressida. Ele ficou olhando a paisagem pela janela. Na noite em que antecedeu a nova aurora, enquanto meu irmão matava as irmãs dela,
Eu, de fato, fui até o Palacete dos Espinheiros para acabar com Cressida, e eu a encontrei adormecida no quarto. Ela acordou com o cano do meu revólver encostado na sua cabeça. Ele respirou fundo, e eu mandei ela sair da cama. Ela caiu de joelhos, implorando que eu poupasse a sua vida. Ela disse que amava o meu irmão, razão pelo qual ela tinha feito todas aquelas coisas, porque Gideon pertencia a ela. Dava para ouvir a raiva na voz dele enquanto as palavras saíam da sua boca. Antes daquele momento, eu nunca tinha sentido vontade de machucar ninguém, mas Rooney, como eu queria ferir a Cressida. Eu queria expulsar o ar daqueles pulmões odiosos e vê-la se contorcer. Estava com uma das bruxas mais poderosas do mundo de joelhos aos meus pés, com a minha arma na sua cabeça. A garota que havia matado a minha irmãzinha, destruído meu irmão mais velho de modo irreparável. Eu só precisava puxar aquele gatilho, e aquilo me daria tanto prazer. E então você atirou nela, falou Rooney, agarrando a beirada da escrivaninha, a cor sumindo dos seus nós dos dedos. Vá, diga, me conte que atirou nela, ela pensava. E ele negou com a cabeça, olhando pela janela como se encarasse o passado. O Alex não matou a Cressida. Foi como se houvessem duas versões de mim. O Alex queria destruir aquela mulher, e o Alex sabia que se matasse aquela bruxa, que matar aquela bruxa não era a resposta. Lá no fundo, eu não acreditava que o derramamento de sangue e a vingança que meu irmão almejava criaria um mundo melhor. Assassinar bruxas nos colocaria no mesmo patamar que elas. E era aquilo que me assustava, apesar das minhas convicções. Seria muito fácil ceder à brutalidade. Então eu ergui a arma e atirei para cima 3 vezes. E ninguém viu não os buracos no teto? E depois eu mandei Cressida fugir. Eu falei que se a visse algum dia, se ela sequer tocasse em Gideon, eu faria com que ela desejasse estar morta. Eu a vi desaparecer na mata atrás do Palacete dos Espinheiros. De repente, Rooney se sentiu atordoada. Ainda agarrando a escrivaninha, ela abandonou-se em uma cadeira. Então você mentiu, sussurrou ela, sentindo o mundo inteiro desmoronar ao seu redor. Se Alex tivesse dito aquilo algumas semanas antes, quando ela ainda não sabia que Cressida e as irmãs eram verdadeiros monstros, ela teria louvado o amigo pela atitude. Uma jovem tão poderosa contra a caçula das Roseblood poderia salvar muito mais bruxas do expurgo do que a Mariposa Escarlate, e só aquilo teria deixado Rooney imensamente feliz, ou mesmo aliviada. Mas agora... Rooney pensou na marca de ferro no peito de Gideon, nas coisas que Cressida tinha feito com ele. Se a rainha bruxa estivesse viva, Gideon estava em perigo. Aquilo a assustava tanto, aquilo a enfurecia tanto, os seus punhos tremiam. Por que você mentiu? Eu achei que Gideon poderia seguir com a sua vida se ele pensasse que Cressida estava morta, talvez até se curar. E um tremor começou a se espalhar dentro de Rooney, soltando todas as suas contenções. Ela olhou para o seu mais antigo amigo, mas era como se uma neblina houvesse baixado e ela não fosse mais capaz de enxergá-lo direito através daquela névoa. Alex se virou da janela e seguiu a passos largos até a porta. Eu preciso contar a verdade para Gideon, agora, antes que ele perca a coragem. Antes que eu perca a coragem. Não, falou Rooney ficando de pé. Ela podia estar decepcionada com Alex, mas ela não deixaria que ele admitisse ter poupado a vida de Cressida. Você vai ser preso por simpatizar com bruxas. Ele parou e a fitou. Em voz baixa e com um pouco de tristeza, ele disse: eu, de fato, simpatizo com bruxas. Porque a Rooney é uma bruxa, né? As palavras a acalmaram. Aquele era o Alex, afinal de contas. O garoto que, ao descobrir que a própria Rooney era uma bruxa, prepararam um banho quente para aliviar suas cólicas em vez de entregá-la para a morte. Quem mais teria feito aquilo no lugar dele? Ninguém. Se contar a verdade, você vai ser morto. Rooney o segurou pelo braço. Você não pode falar sobre isso com ninguém, muito menos com Gideon. Ele seria o primeiro a entregar Alex. O amigo não conseguia nem olhar para ela, de tão envergonhado de si mesmo e da misericórdia que ele demonstrou. Rooney queria ficar brava com ele, mas ela sabia que as qualidades que o tinham feito poupar Cressida eram as mesmas que o tinham feito poupá-la, a sua gentileza e a compaixão.
a sua recusa firme em ser cruel, a sua disposição em arriscar a vida para fazer o que era certo. Aquelas coisas permitiram que ele visse quem Rooney era, não o que ela era, e que a amasse apesar dos riscos. Poupar a vida de alguém que você odeia não o torna uma pessoa fraca, afirmou ela. Talvez mais para si mesma do que para Alex. Faz com que seja melhor do que todo mundo. O problema era ele ter mentido. Ela envolveu o rosto dele com as mãos e o virou para si, encarando Alex. Se alguma coisa acontecesse com você... Ela fechou os olhos, tentando reprimir aquele pensamento. Por favor, Alex, me prometa que você não vai contar para ninguém. E ele expirou, trêmulo, e enfim falou, eu prometo. E acabou o capítulo dela, e o próximo capítulo é o 45, é um capítulo do Gideon. A gente já volta com ele. Mas o que vocês acharam? O que vocês acharam do Alex não ter matado a Cressida e ter falado que pro Gideon que matou? Eu acho que se fosse outras pessoas da guarda, teriam descoberto que ele não matou, gente. Não tinha corpo. Não tinha o corpo delas. Ainda tinha 3 buracos de bala no teto. Eles não prestaram atenção nisso, não. Que guarda é essa? Não sabe onde é que cai um tiro? Digam pra mim aí qual é a opinião de vocês e a gente volta já com o capítulo 45. Agora, pessoal, vamos voltar pro próximo capítulo, que é o 45. E esse capítulo é do Gideon. Eu tô ansiosa pra saber se ele vai dispensar mesmo a Rooney. E o que a Rooney vai dizer agora que ela sabe que a Cressida não morreu, né? O que ela vai falar pro Gideon, como que ela vai agir. Se ele disser pra ela, não te quero mais, fica com meu irmão. Não sei como é que vai ser essa história, porque o Alex já vai embora. A Rooney não vai com ele, então nem que o Gideon dissesse assim, fica com meu irmão, ela não ia ficar, né? Porque ela não vai estar mais, ele não vai estar ali, ele vai pra Caelis. Então vamos lá ver o capítulo 45 agora. Gideon estava com as costas apoiadas na parede, sentindo o cheiro de metal, óleo e tinta. Ele sacou a pistola e olhou de soslaio para Layla, que imitou seus movimentos do outro lado da porta, o uniforme carmim mal passando de um borrão de cor na escuridão. A pedido de Gideon, o Ministério da Segurança Pública tinha instituído um toque de recolher, decretando a suspensão temporária dos direitos dos cidadãos e autorizando a Guarda Sanguínea a fazer revistas sempre que uma assinatura de conjuração fosse encontrada, ou houvesse alguma suspeita a respeito. Harold lhe dera uma pista que levava àquela gráfica. 3 assinaturas de conjuração tinham sido vistas em um dos armazéns na última semana. Um funcionário dera uma dica. Como resultado, Harold enviara vários espiões para observar o estabelecimento. Em menos de uma noite de vigia, ela mandara avisar a Gideon que 7 pessoas tinham entrado no lugar depois do horário comercial, quando não deveria haver ninguém ali, e ainda não tinham saído. Quando eu contar até 3, falou Layla, apenas movendo os lábios. Depois ergueu os dedos. Uma prensa imensa assomava na escuridão na base da escadaria atrás dela, onde o breu escondia o rosto do esquadrão. 1, 2, 3. E os 2 se afastaram da parede enquanto Layla lhe dava cobertura. Gideon chutou a porta com muita força. A passagem se escancarou. Subiram até os aposentos mais altos da gráfica, as armas erguidas, enquanto o resto do esquadrão se apressava atrás deles. No centro do cômodo, um de costas para o outro, Gideon e Layla analisavam os arredores, percorrendo um círculo com os revólveres apontados para o nada. Não tem ninguém aqui. Dezenas de velas recém-acesas iluminavam o perímetro dentro do círculo em chamas. Onde estavam Gideon e Layla? Alguém desenhara símbolos com sangue no chão. Gideon olhou das marcas de sangue para os caibros no teto, que também estavam vazios. A porta que haviam arrombado era a única entrada. Então, onde estavam as bruxas? Ele abaixou o revólver, fitando as sombras sobre a luz trêmula das velas. Droga, para onde elas foram? Talvez não tenham ido para lugar algum, falou Layla, olhando para o capitão. As palavras dela fizeram a sala ficar mais fria. Adentrando o círculo de chamas, ele andou até o centro do recinto, onde uma assinatura de conjuração branca cintilava no ar. Era estranho como as coisas podiam mudar em tão pouco tempo, pois, quando ele se aproximou, ele torceu para ver outro desenho. Aquele não era escarlate e nem tinha formato de mariposa. Os espinhos e as pétalas fizeram o sangue de Gideon gelar. Gideon. Ele olhou para 3 guardas ainda parados além das velas.
como se estivessem com medo de adentrar o círculo. Atrás, Layla encarava um ponto acima da cabeça dele. Eu sei para onde elas foram. Tirando os olhos da assinatura de Cressida, ele se virou para onde a atenção de Layla estava focada. As longas janelas horizontais a uns 3 metros do chão. Uma delas estava aberta. Vocês 3. Ele fez o sinal com a cabeça para que os soldados do lado de fora do círculo confiram os becos. Chegando mais perto da parede, ele chamou Layla. Me dê uma ajuda aqui. Ela atravessou o espaço a passos largos, já juntando as mãos. Ele pousou os pés nela e Layla deu um impulso. Gideon agarrou a beira da janela aberta e se içou. Depois ele pegou a mão estendida de Layla e a puxou. Gideon saiu primeiro para o telhado, inclinado, porém a neblina estava tão densa que ele só conseguia ver alguns metros à frente. A gráfica ficava no meio de uma área de vários quarteirões, com construções geminadas. Combinadas à bruma, aquela característica fazia com que Cressida e qualquer outra bruxa que fossem capazes de transitar por ali facilmente. Àquela altura, poderiam estar do outro lado da cidade. Vamos cobrir mais terreno se a gente se separar, falou Layla, agachada ao lado dele. Ela semicerrou os olhos, analisando a neblina. Espera, tem alguma coisa ali. A Layla é inteligente, né? Assim, ela é muito perspicaz. Eu achei que ela era só chata. Ela é muito chata com a Rune, mas é porque quando a gente vê pelo ponto de vista da Rune, a Layla é muito chata, né? Mas quando a gente vê pelo ponto de vista do Gideon, ela é muito esperta. Espera, tem alguma coisa ali. Onde? E ela saiu correndo, cambaleando pelo telhado inclinado, antes de desaparecer no meio da névoa cinzenta, já com o revólver em punho. Layla, espere! Gideon a seguiu até a cumieira do telhado. Cumieira do telhado? Um pau sem falso e ele rolaria pelas telhas inclinadas de um lado até o outro. 3 tiros rápidos do revólver ecoaram vários metros à frente. Droga, droga, droga! Ele acelerou o ritmo, correndo pela cumieira, na expectativa do próximo disparo, e nada. Quando uma silhueta surgiu no final do telhado da casa geminada, ele sacou a própria arma. Parada aí! E o vulto saltou, desaparecendo na bruma. Gideon chegou à beira das telhas, mas ele não viu Layla. Era longe demais para saltar de uma fileira de construção para a próxima. Então Gideon pulou pela escadaria de incêndio e desceu correndo até os degraus. No chão, a neblina estava mais densa, obscurecendo o beco. Outro tiro soou mais perto dessa vez, e ele seguiu na direção do barulho. Layla! Eu estou aqui, falou ela, surgindo no campo de visão dele. Eu não acho que acertei, mas eu vi as bruxas. Ela inclinou o corpo para a frente, apoiando as mãos no joelho enquanto recuperava o fôlego. Elas correram para o oeste. Quantas eram? 3, eu acho. Gideon olhou na direção de Layla, na direção que ela tinha vindo, tentando enxergar algo, mas a neblina encobria tudo. Isso lhe causou um mau pressentimento. Eu acho que a gente devia voltar. O quê? Não! Eu quase a peguei. E ele balançou a cabeça. Tinha algo estranho naquela situação toda. Vamos voltar. Layla fez menção de se negar, mas Gideon estava acima dela na hierarquia. Então ela apenas o acompanhou em silêncio e os dois seguiram juntos para a avenida principal com as lâmpadas dos postes iluminando o caminho. Eu quase a peguei, repetiu ela. Gideon ouviu algo em um ponto atrás deles, como o farfalhar de um manto ou passos cuidadosos e sua nuca formigou. Layla ficou tensa, ouvindo também. Ele se virou para ela, a mão pairando sobre o coldre do revólver. Quando viu seu olhar, ela assentiu. Viraram juntos, a arma apontada para a neblina, os olhos varrendo a rua de um lado para o outro. Apareça! Rosnou Layla. Uma movimentação nas sombras fez o sangue pulsar nos ouvidos de Gideon. Ao ouvir outro passo, ele apertou o gatilho, tanto quanto possível, sem disparar. E um vulto escuro se solidificou contra a névoa cinza, saindo da neblina, e baixou o capuz, revelando um rosto familiar. Vocês não andam muito assustadinhos, não? Harold! Disseram eles em uníssono. Gideon respirou fundo e baixou a arma. Você quase nos matou de susto. O cabelo de Harold estava preso no coque de sempre, mostrando a ausência da orelha. Eu achei que era bom ver se vocês precisavam de ajuda. E um pensamento perturbador ocorreu em Gideon. As bruxas tinham desaparecido na neblina e Harold surgiu no meio dela. Pensou em Cressida se escondendo debaixo do nariz de todos. Gideon conhecia muito bem todos os tipos de truques e enganação
que uma bruxa era capaz. Será que Harrow pode ser a Cressida disfarçada? Não, eu não acho que seja. Porque ela sugeriu pro Gideon, dorme com a Rooney, vê ela pelada. A Cressida não faria isso, faria? Eu não acho que seja. Será? Não. Imediatamente ele dispensou o pensamento. É impossível. A quantidade de magia necessária para alterar a aparência de forma tão drástica. Eu acho que a Harrow pode ter alguma coisa a esconder, mas eu não acho que ela seja a Cressida. Não. Gideon se deteve pensando naquela ideia. Aquilo seria possível para uma bruxa poderosa como Cressida, mas isso a drenaria de forma considerável. E eu conseguiria sentir o cheiro da magia nela, não? E Harrow cheirava bem. Harrow cheirava a Harrow. Normal. Ela não cheirava a bruxa. Ele tinha passado os últimos 2 anos tentando caçar e desmascarar a Mariposa Escarlate. Mas e se ele estivesse perdendo tempo? E se durante todo aquele tempo Cressida fosse a verdadeira ameaça, transitando entre eles? Billy subiu, queimando por sua garganta, e ele engoliu em seco. Pelo jeito, a sua revista não deu em nada, falou Harrow franzindo a testa, enquanto voltavam para a entrada da gráfica. Elas devem ter nos ouvido entrar. Mais à frente, os 3 soldados que o capitão enviara até o beco voltaram de mãos abanando, deixando Harrow e Gideon para trás. Layla avançou para descobrir o que os oficiais tinham visto. Gideon deveria mandar um deles prender o proprietário da gráfica e levá-lo até o quartel para ser interrogado antes que os homens fugissem. Ele encarou a janela da construção. As luzes estavam acesas e ele viu os soldados vasculhando as instalações. Podiam não haver bruxas lá dentro, mas com certeza encontrariam pistas sobre os encontros que se desenrolavam ali. Quando Layla saiu do alcance da voz deles, Harrow deteve Gideon pelo braço, impedindo que ele entrasse no estabelecimento. Como foram as coisas com a Rooney? Você conseguiu o que precisava dela? Gideon se retraiu. Não era uma conversa que ele queria ter naquele momento. Eu mudei de ideia. E Harrow cerrou os olhos. Como assim? Sobre Rooney. Não faz sentido se ela está salvando bruxas em segredo, porque Cressida teria tentado matá-la naquela noite. A explicação mais simples é que estávamos errados. Ela não é uma bruxa. Eu não posso dormir com a garota pelo qual meu irmão está apaixonado, pensou ele. Talvez, falou ela. Ou talvez não. Harrow. Me escute. Ela ergueu as mãos esbeltas. A Mariposa Escarlate não mata bruxas. Ela salva, certo? E ele cruzou os braços esperando a explicação. Naquela noite, quando chamou Rooney até o palanque e entregou a ela uma faca de expurgo, o nobre comandante não lhe deu outra escolha a não ser matar Serafine. Se Rooney é a mariposa, ela jamais assassinaria outra bruxa. E era uma questão de segundos antes que todos os presentes descobrissem isso. O feitiço de Cressida interrompeu o expurgo, impedindo que Rooney se revelasse, enquanto também a fazia parecer um alvo. É provável que as duas estivessem em concluo. Gideon franziu a testa, sem gostar de como aquilo fazia sentido. Ou Rooney não é uma bruxa e Cressida intercedeu para impedir que ela matasse a Serafine, mas não temos como saber qual é a verdade, certo? Não até você dormir com a Rooney e encontrar os estigmas dela. As palavras plantaram uma semente de dúvida em Gideon. Dúvida que ele não queria. A sua vontade era escavar e esmagar aquela semente. Pegar a Mariposa Escarlate não é mais a prioridade, disse ele. Nós precisamos encontrar Cressida e botar um fim em qualquer plano dela. Então a Cressida, se ela fez aquele fogo, ela fez para salvar a Rooney, porque a Rooney ia fazer alguma coisa que ia delatar ela como bruxa. Será que a Cressida é do bem no final das contas? Não, né? Não sei. Eu acho que a Cressida não gosta da Rooney porque o Gideon quer a Rooney. E a Cressida é obcecada pelo Gideon. Não sei mais o que pensar. Não sei mais o que pensar nessa história. Eu não sei. Toda hora, todo capítulo eu fico assim, não sei o que vai acontecer, não sei. Ai. E por que essa relutância repentina? Questionou Harrow encarando o rapaz. Se Rooney for a mariposa, e se a mariposa estiver de concluo com a Cressida, capturar a primeira vai ajudar a deter a segunda.
A semente da dúvida irrompeu como um broto já formado, espalhando raízes por Gideon e sufocando as suas defesas. O pensamento de Harry tinha lógica, e era preocupante que ele mesmo não tivesse pensado em nada daquilo. De repente, Harry soltou uma risada. Ah, camarada, me diga que não é o que eu estou pensando. Quando Gideon se virou para ela, viu seus olhos semicerrados. Essa é uma reviravolta que eu não estava esperando. Do que você está falando? Ele se virou de novo para a gráfica, seguindo na direção da porta. Você foi lá e se apaixonou pela socialite bonitinha. Gideon fez uma careta, empacando perto da entrada do estabelecimento. Harry se aproximou a passos leves, abrindo um sorriso presunçoso enquanto entrava no local. O que mais teria feito você desistir com tanta facilidade? Gideon cerrou os punhos junto ao corpo. E se ela estivesse certa? E se aquele jogo em que ele andava jogando com Rooney e os sentimentos que ela despertava nele houvessem comprometido seu raciocínio? De má vontade, ele seguiu Harry, desviando dos soldados que vasculhavam a gráfica, revirando caixas e armários e estoques. É igualmente possível estarmos suspeitando da garota errada, falou Gideon, mantendo a voz baixa. Rooney pode não ser uma bruxa. E um sorrisinho fez os lábios dela se curvarem. Se ela não é uma bruxa, como foi que derreteu seu coração gelado? Quem tem o coração gelado? Perguntou Layla, limpando o revólver enquanto se juntava a eles. Ninguém, respondeu Gideon, subindo as escadas. O sorriso de Harry aumentou. As duas foram atrás do capitão, que seguiu até o cômodo dos fundos, onde um círculo de velas queimava e a assinatura de Cressida ainda cintilava pelo ar. De quem vocês estão falando? Insistiu Layla. Foco, cortou Gideon. Cressida Roseblood está viva e armando alguma coisa. A gente precisa saber quantas bruxas ela está reunindo nesses encontros e o que exatamente elas estão fazendo. Ele entrou no círculo de velas, agachando-se para analisar as marcas do feitiço traçadas em sangue no assoalho e desejando poder decifrá-las. Era em momentos como aquele que se perguntava se tinha sido precipitado demais em queimar todos os livros de feitiço. Seria útil ter alguns materiais como referência. Gideon poderia copiar as marcas e levar para Seraphine Oaks, ainda em custódia da guarda sanguínea. Ela saberia o significado dos símbolos, mas era improvável que ela cooperasse. Se eu fosse uma bruxa vingativa, planejando a retaliação, eu atacaria no dia da libertação, falou Harry, abaixando-se ao lado dele e tocando as marcas com os dedos. Eu concordo, disse Layla, dando a volta no cômodo, procurando qualquer coisa que pudesse ter ignorado na primeira passagem por ali. A gente devia ao menos... Ao lado de Gideon, Harry ergueu a cabeça de repente. Vocês estão sentindo esse cheiro? Que cheiro? Perguntou Layla. E Gideon farejou o ar. Sangue e rosas. Parece magia, completou Gideon, ficando de pé. O medo serpenteou em seu peito. Elas ainda estão aqui. Ele olhou para o teto. As vigas estavam vazias e Harry também se levantou. O cheiro ficava mais intenso a cada segundo, deixando Gideon enjoado. Precisamos descobrir de onde está vindo, falou Harry, seguindo até a porta. Gideon sentiu um calafrio e um mau pressentimento que estava de volta. Tinha algo errado. A neblina, o cômodo vazio, as velas recém-acesas, como se o encontro ainda nem tivesse começado antes da chegada do esquadrão, como se tudo estivesse sido ali armado. Estavam nos esperando. Harry, espere! E ela abriu a porta. Gideon saiu de dentro do círculo de velas, planejando detê-la. Antes que pudesse puxá-la pelo braço de volta para dentro do cômodo, uma explosão ensurdecedora chacoalhou as paredes e o chão. A força incandescente da explosão o jogou para trás, fazendo seu corpo se chocar contra a parede de tijolos. Fogo lampejou no campo de visão de Gideon, segundos antes de o mundo ficar escuro. E acabou o capítulo. E aí o próximo capítulo é um capítulo da Rooney. Digam o que vocês acham, gente. 1. Eu não acho que a Harrow seja a mariposa. 2. Eu não acho que a Cressida esteja do lado da Rooney. Eu fico mais pendida pro lado de que a Cressida tá fazendo isso por raiva, ciúme da Rooney. Mas eu acho que a Cressida tem aí umas aliadas e ela tá fazendo e a Cressida que tá fazendo esses encontros. Agora, se as irmãs dela estão vivas ou não, aí já é outra coisa. Pode ser que as irmãs da Verity, amiga da Rooney, estejam vivas também. Eu não sei se elas foram expurgadas ou não, o que foi que aconteceu com elas.
Mas elas eram amigas da Cressida. Não sei. Cada vez mais eu tenho menos certeza do que está acontecendo nesse livro. Deixa pra mim nos comentários o que é que vocês acharam sobre a Harrow, da opinião do Gideon. A Harrow, ela é a Cressida ou ela não é a Cressida? Escreve aqui pra mim nos comentários e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!